Olá, tudo bem? Nós estamos hoje no nosso Corujão Literário, no nosso podcast, e iniciaremos um debate sobre plataformas digitais, tanto as pagas como as gratuitas, e a inserção delas no mercado, de forma a valorizar o trabalho literário brasileiro e também as suas consequências, como novos autores sendo descobertos, novas ideias surgindo, a questão da pirataria, como isso atrapalha ou não, os autores que estão iniciando seus trabalhos. Então, tudo isso a gente vai explorar com a participação do nosso querido amigo Bruno Leandro, Delson Neto e a nossa Isabela Mião, que está aqui no nosso Corujão Literário. Então vamos iniciar com o Bruno. Bruno, você que participou recentemente de um evento na UERJ, que falou sobre o mercado editorial, também teve um dos pontos a questão das plataformas digitais. Eu gostaria de você explanasse um pouco mais o que os nossos acadêmicos e participantes do mercado literário produziram nesse evento. Tudo bem, Rubens. Primeiramente, olá pessoal. E segundo, vamos começar pela parte do que eu ouvi falar mais foi em relação ao Wattpad, porque o pessoal ainda não tem muita noção de como funciona as plataformas gratuitas e eles se focam muito no Wattpad. Pelo lado acadêmico, a gente ouviu muito pouco falar sobre isso, mas o interessante desse evento que teve na UERJ, que foi até o dia 22, é que nós tivemos falas de pessoas das mais diferentes esferas. Foram blogueiros, foram acadêmicos, é claro, tivemos representantes de editoras e tivemos autores também. Tanto da parte dos autores como das editoras, se falou bastante da publicação independente e da autopublicação. Principalmente no caso do Wattpad, que é uma plataforma gratuita, mas apesar de ser gratuita, ela traz muitas vantagens ao seu usuário que souber utilizá-la, já que no momento atual muita gente está usando o Wattpad para se promover suas obras, é encontrado por uma editora. Isso é um fenômeno tanto mundial quanto local, no Brasil mesmo. É encontrado por uma editora e é publicado. Mundialmente, eu acho que a gente pode falar de toda a gama. A gente pode falar de obras de fantasia sendo publicadas, obras do erótico, do romance, da ficção científica. Localmente, né, falando mais do Brasil mesmo, a gente já encontra mais uma questão de obras mais voltadas ao público do romance e do erótico sendo encontradas por editoras. Agora, o tipo de editoras que acabou encontrando varia muito. Você, por vezes, encontra mais as editoras independentes, buscando por novos autores, e aí são editoras que o autor pode vir ou não a participar monetariamente falando, da produção do livro, ou seja, ter que contribuir para isso. Algumas editoras, na verdade, buscam não exatamente novos autores, mas clientes, pessoas que vão publicar com elas e vão pagar para ser publicados. Outras, no entanto, buscam o autor visando uma parceria mesmo. Fazem praticamente boa parte do trabalho, revisam o livro, fazem cortes necessários, capa e tudo mais, e quando o livro está pronto, propriamente dito, o autor ajuda com alguma parcela ou compra uma quantidade de livros, isso varia um pouco. E ainda assim também surgem outras editoras independentes ou grandes editoras, e aí quando eu falo independentes são as editoras menores, essas que não têm uma produção tão grande. Essas mesmas editoras também vão atrás de autores, mais comumente autoras no Wattpad, compram o direito de publicação dos seus livros. Às vezes com adiantamento, às vezes não, mas nesse caso não pagam, o autor não paga para ser publicado. A obra dele consegue alcançar o público através dessas editoras de forma impressa. Até porque de forma digital até o autor já conseguiu, já tem o espaço com o Wattpad. Então virou quase um espaço de negócio, né? Ainda é algo que ainda está crescendo no Brasil, mas sim, é uma vitrine. E aí varia muito. Tem gente que, por exemplo, quando a editora chega, às vezes ela chega para comprar aquela obra que a pessoa já publicou. Então,
Nesse caso, a pessoa tira a obra do site, deixa só um preview da obra, uma demonstração. Ou, em alguns outros casos, não. A editora chega e fala, olha, eu gostaria de comprar um livro, uma outra história sua. E aí a pessoa tem que apresentar uma nova história, ou pelo menos uma proposta de história, e começar do zero. Delson, sobre a questão de vitrine, você que é um autor que usa o Wattpad com a questão de vitrine, tem participações no Facebook, coloca as tuas obras em destaque e tá agora também com obra numa editora e você faz uma mescla de contos e a obra que você vai lançar. Gostaria que você explicasse um pouco sobre esse método de vitrine que você está experimentando. Então, isso foi... Eu já sabia um pouco sobre essas plataformas digitais, porque, assim, durante a adolescência produzia bastante fanfic, essas coisas assim, sabe? Aí, tipo, sempre tinha pessoas que tinham muitas visualizações, mas eram histórias fictícias sobre algo que já existe, né? Então, era diferente. Então, quando ocorreu isso de eu ter um contrato com a editora e tudo mais, eu fiquei pensando que eu tinha que ter uma forma de apresentar a minha obra e vender o meu peixe, assim, antes das pessoas comprarem a obra em si. Porque eu sou um autor que nunca lancei nada, eu tenho ali um texto ou outro em blog, coisas assim, mas que eu mesmo fiz e não tinha uma repercussão tão grande. Então as pessoas tinham que conhecer um pouco do meu trabalho, da minha escrita, para elas verem se era justo e se valia a pena elas comprarem o meu livro ou não. Então eu bolei esse plano de lançar esses contos mensais. Então todo mês tem um conto sobre um personagem do livro. Então as pessoas aprendem um pouco a respeito do personagem. Então no livro em si eles vão ver esse encontro de todos esses personagens, ver como funciona o ambiente, a linguagem, tudo que eu apresentei antes. Então é uma forma de preview. Então realmente funciona como essa vitrine. E tem sido bem importante, porque a minha pré-venda vai sair agora em setembro, eu achava que era só em outubro, e eu já tenho um público leitor já. E que talvez se eu fosse construir ele só perto do lançamento do livro, eu teria bastante dificuldade. Então o Wattpad tem servido bastante, tem sido de boa ajuda. Interessantíssimo. Teu retorno você já consegue sentir já com comentários, com participação. Isso, consigo sentir bastante. Eu fiz bastante parceria durante esse processo também. A Isa mesmo é uma das parceiras com o blog dela e com o blog que ela faz em conjunto também. Então eu já tenho aí 3 parcerias, tem canal do YouTube, tem 2 blogs. E assim eu fui construindo o caminho com isso. Então tem bastante comentário, as pessoas estão gostando da história. E isso é bom também para que eu desenvolva, né? Porque senão ia ficar meio travado assim até vir o livro em si. E falando da Isa, né? Isa, qual é a tua, como blogueira, como que você consegue perceber essa liberdade de escrita, essa enxurrada, vamos dizer assim, mais recente de novos autores, aproveitando desse espaço, dessa vitrine? Você percebe que existe uma melhora na qualidade da escrita dos autores nacionais perante o que vem, às vezes, de fora? Então, o que acontece é o seguinte, eu também faço aquele trabalho de resenhista Wattpad na Oceanos Editorial, e eu me deparo assim, com variados casos, como, por exemplo, desse negócio assim, de melhora de escrita. Eu acho que assim, é o seguinte, cada autor é um autor. Aí então, o que acontece? Já aconteceu de eu pegar livros bons, né? Por exemplo, eu li o livro do Delson, eu gostei bastante, a forma como ele narra tudo, e foi nova pra mim, entendeu? Porque eu nunca tinha visto alguém narrar um conto em segunda pessoa. Mas só que eu também já aconteceu o caso de eu me deparar com histórias, eu vou colocar entre aspas, porque eu não gosto de ficar julgando, mas só que tipo assim, com enredo fraco, assim, uma escrita pobre, essas coisas assim. Uma vez eu já fiz um texto pra Armada de Escritores, que foi justamente por causa desses livros que eu li, tinha um enredo ruim. Eu fiz um texto falando assim, como era importante um autor se preocupar na hora de publicar sua obra. Seu primeiro livro, ele vai ser como o seu currículo. Então, que nem, por exemplo, então pega assim, um livro ruim, a pessoa vai ler, ela, logo de cara ela não vai gostar de você. Eu acho importante, assim, para esses escritores novatos, assim, tudo, eles terem, assim, mais preocupação com o que eles vão publicar no Wattpad, entendeu? Claro, tem livros ótimos, mas só que, assim, a maioria dos casos, assim, que eu tô me deparando, assim, tem aquela literatura um pouco fraca, tipo, aquele pessoal, assim, com, como é que eu posso dizer, assim, complexo de gringo, sabe? Fica fazendo aquela cópia, assim, do American Way of Life, essas coisas assim, sabe? Isso acaba meio que estragando, assim, a transparecer do autor mesmo, entendeu? Entendi. Com respeito à questão
da qualidade assim da escrita. Às vezes carece um pouco de revisão, às vezes carece um pouco de informação com respeito a pelo menos assim, os atos, né? Por exemplo, como andar uma história, como desenvolver um personagem. Você concorda com a afirmação que um bom autor, ele antes de tudo é um bom leitor? Com certeza eu concordo, porque você já repara já que aquele autor que ele tem uma carga de leitura maior, com certeza ele vai conseguir dar sequência para a história, ele vai conseguir fazer um texto coeso, um texto com menos chance de ter erro gramatical. Claro, erro de gramática acontece com todo mundo, é básico, mas só que assim, um autor com bastante carga de leitura é menos chance disso ocorrer com um leitor que tem uma carga de leitura menor. E que nem, por exemplo, qualidade assim da leitura que o autor tem isso, porque eu não quero ser preconceituosa aqui, mas só que acabando sendo, né? Por exemplo, eu já vejo muita gente que faz cópia pura de Saga Crepúsculo, 50 tons de cinza, porque eu creio que isso daí acabou virando modinha mesmo, sabe? Então, tipo, fica aquela literatura pobre, sabe? Também, tipo assim, um enredo pobre, personagem fraco, essas coisas assim, isso daí é uma coisa que acaba desgastando muito o leitor. Teve um caso que eu tive que pegar um livro no Wattpad pra resenhar, ele tinha 40 capítulos. Normalmente eu consigo ler um livro de 40 capítulos numa boa, mas só que, tipo assim, o enredo tava tão chato, o jeito como ele descreveu o lugar tava tão chato que eu não consegui ler o livro até o final. Que nem, por exemplo, eu tive que pegar uma parte importante do começo, uma parte importante do meio, uma parte importante do fim pra poder resenhar, porque eu tava começando já a ficar saturada daquela leitura, sabe? Então por isso que eu acho assim que é importante também o quanto a escolha da sua leitura, que nem, por exemplo, buscar uma leitura mais assim, engajada, uma coisa mais rica em enredo, essas coisas assim, não ficar só nessa coisa assim da modinha, é importante, entendeu? Você percebe então a plataforma Wattpad para os blogueiros, para quem faz esse trabalho de resenha, de crítica, ela melhora essa visão sobre o mercado literário, sobre a literatura brasileira, ou essas plataformas elas servem como mais uma rede social que você publica agora com a liberdade de você publicar textão, e não necessariamente isso reflete um pouco os autores, o que eles têm a passar como conteúdo literário para um público A, B ou C? Eu percebo assim que a plataforma assim, ela mostra melhor assim, ela tem tipo, que nem já ressaltaram aqui, ela ajuda muitos escritores a encontrar o caminho para editora, tudo, né? Mas só que assim, ó, também tem aquele caso triste que eu acabei de falar, mas só que assim, eu noto assim uma melhora, entendeu? Em relação a tipo assim, a visão da literatura brasileira, que nem, por exemplo, o Delson mesmo, tipo, a história dele é maravilhosa. Eu também tenho uma amiga minha, escritora brasileira, a Natália Smirnova. Pô, ela tem o primeiro capítulo dela, do livro, como degustação no Wattpad. E o livro dela tá publicado pelo Kindle, no Amazon. Tipo, o livro dela é maravilhoso. Tem aquela leitura, assim, que você pega, você se sente embalado, sabe? Então, que nem, por exemplo, usar o Wattpad como esse perfil, assim, também é algo bem vantajoso. Vamos passar a bola rodando nosso debate. Bruno, o que você percebe, então, assim, dos agentes literários? Eles estão preocupados com essa qualidade? Eles procuram esmiuçar bem? O que você... existe algum receio, por exemplo, de vazamento de conteúdo? Porque às vezes você está mostrando a tua patente ali. Às vezes você nem fez um registro e você já está colocando a tua obra a público. Não tem, às vezes, você não sente que existe uma competição, ler alguma coisa de um autor e outro, misturar e fazer algo não tão autoral, mas mais comercial? Bom, Rubem, se a gente for parar para pensar, isso já aconteceu, inclusive. Eu não vou citar o nome da autora, apesar dela ser uma autora internacionalmente famosa e tá com uma saga que foi baseada em Harry Potter, mas parece que alguns pedaços da obra que ela publicava em versão de fanfic, ela copiava de outros... ela copiou alguns pedaços de outros autores. Então, isso existe um risco grande de acontecer. Já ouvi sim falar casos de pessoas que publicaram em uma outra plataforma. Existe
Existe uma plataforma que é específica para fanfics aqui no Brasil, chamada fanfiction.net, ou então, como eles chamam, é NA, NAIA, Fanfiction. E a pessoa pegou a obra que foi publicada nessa plataforma, plagiou e publicou no Wattpad como se fosse sua própria. Ela não se deu o trabalho de criar uma outra obra. Ela simplesmente copiou a obra na íntegra dessa pessoa e publicou como se fosse sua, achando que não seria descoberta, porque afinal de contas as pessoas não têm a dimensão ainda do que é o mundo digital e pensam que a internet é terra de ninguém. Em relação, inclusive, você falou agente, eu não sei se você falou agente no sentido de todos os agentes envolvidos ou no sentido de agente literário, propriamente dito, porque nós temos agentes literários que também buscam pessoas para agenciarem depois que veem que elas fizeram sucesso no Wattpad. Até porque hoje em dia é muito mais fácil uma pessoa chegar a uma editora se ela for apresentada por um agente. E muitos agentes não esperam as pessoas chegarem a ele. Porque hoje em dia se diz que quem faz a curadoria do que quer ler não é mais o editor, não é mais o agente, é o próprio público. Já que você tem hoje em dia o Wattpad, a fanfiction, até publicações na Amazon, que as pessoas às vezes colocam a sua obra a menos de R$10 para ser vendida na Amazon, botam contos. São maneiras de se fazer a vitrine, e os agentes chegam a essas pessoas, pedem para agenciá-las, né? As pessoas às vezes até têm que lidar com 2 ou 3 pedidos de agente, casos raros, claro. No geral, quando o agente chega, ele chega sozinho. Mas às vezes a pessoa é disputada por 2 ou 3 agentes, e quando ela escolhe seu agente, o agente a leva a uma editora que a publicação já é certa, porque aquele agente está entregando um profissional que ele viu que tinha potencial, que tinha uma obra bem escrita, uma obra capaz de chegar a um público e de se sustentar. Porque também é importante saber que não basta a pessoa simplesmente escrever. Eu escrevi um livro, deu certo e eu não tenho qualidade para escrever outros. Eu tenho que ser capaz de entregar um livro, e se a editora me pedir entregar um segundo, e se eu conseguir, e se eu continuar expandindo um terceiro. Afinal de contas, a intenção é essa, geralmente. É assim que geralmente os agentes chegam numa publicação. Eles veem a pessoa. Eu acredito que a maioria dos agentes se concentre mais no Wattpad, porque o fanfiction.net, como eu falei, ele é mais voltado para fanfics. Talvez o pessoal que esteja nos ouvindo não saiba o que é fanfic, então acho que é bom esclarecer. O fanfic é uma obra que é baseada em outra obra famosa. O fanfic pode ser baseado tanto em livros, ele pode ser baseado em filmes, em músicas. É uma obra que já é conhecida. Aí o autor do fanfic faz a sua história baseada nessa história original. Existem vários fanfics de Harry Potter, de Crepúsculo, inclusive o fanfic de Crepúsculo que deu certo de certa forma foi o 50 Tons de Cinza, da E.L. James. Você tem fanfics de música. Eu mesmo li recentemente um que era baseado naquela música Se Essa Rua Fosse Minha. Aliás, foi um fanfic muito interessante, porque ele tendeu pro terror. Fanfic de filmes, você pode ter de tudo. A questão fanfic não é considerado plágio, porque é uma obra sem direitos autorais e sem objetivo de gerar lucro. Ele pode gerar lucro, em alguns casos, quando a pessoa altera tudo o que tinha da obra original do fanfic e entrega uma obra, entre aspas, nova. Por exemplo, essa 50 Tons de Cinza, que baseada em Crepúsculo, você não vê nenhum vampiro ou lobisomem na obra. Ou então, uma obra que eu não lembro agora o nome, mas que foi baseada em uma banda pop. Ela fez bastante sucesso. E alteraram os nomes dos participantes da banda. E atualmente, se não tem uma série, pelo menos um livro tem publicado. Rodando, né, a roda. Delson, com respeito às suas
experiências em divulgação em outras mídias? Você tem, claramente, você tem o seu Wattpad, mas como é publicar no Facebook? Como é entrar nos grupos? Como é, licença, aqui tem minha obra, por favor, leiam. Como é esse desafio de passar para outras pessoas e a tua obra em uma plataforma? E se isso, hoje em dia as plataformas estão bem linkadas, dá para passar isso de forma um pouco mais fácil? Bom, vou começar por um processo meio retroativo, assim. Ontem eu fui em um evento de Harry Potter e eu levei alguns flyers com um convite às pessoas. E assim, eu descobri que eu sou muito mais tímido do que eu achava. Porque tem que ter muita cara de pau pra fazer isso. Aí eu levei esses flyers e entreguei para algumas pessoas. Mas online é bem diferente isso, porque online você tem uma máscara ali, né? Você tem um véu, então você pode ser mais cara de pau. Então eu entrei em alguns grupos, aos poucos fui entrando em alguns. Eu acho que hoje em dia eu tô nos 20, assim, mas eu participo efetivamente, eu acho que só de 2. Assim, uns 3 que eu posto com frequência e que tem um retorno. Mas é bem difícil, porque esses grupos são bem grandes, então assim, eles têm ali pelo menos uns 3 mil membros, e toda vez que quando meu post é soterrado por posts que soam mais interessantes. Até esses dias fizeram um post falando que piadinhas têm mais repercussão dentro dos grupos do que as obras de fato. E às vezes eu tento fazer posts legais, eu que faço meus próprios designs, faço tudo, posto e tal, às vezes não tem retorno nenhum. Aí tem dias em que se eu posto em um horário X, assim, tem um retorno grande, as pessoas comentam e tal. Mas é bem difícil, porque eles têm o público tem a sua preferência, então para eles conhecerem obras novas é bem complicado. Então eu tento bastante me inserir. No meu Facebook mesmo, Facebook pessoal, ele acaba tendo uma repercussão maior do que dentro dos grupos. Acho que pelos amigos, pela quantidade de pessoas e coisas assim. Mas é sempre um desafio. Eu tenho também o Instagram, que eu posto bastante coisa. É o Instagram que é meio que administrado pela minha personagem, então ele tem um contato diferente assim com o público. Mas ainda assim é bem difícil. Eu tenho que estabelecer horários. Eu já vi que tem horários de pico em que você tem um retorno grande, daí tem horários que você posta ali um like no teu post. Então é um desafio. Tem dias em que você se sente meio numa ilha isolada, assim, porque as pessoas estão dando atenção para histórias que parecem ser mais interessantes e deixam a sua de lado. Mas é uma batalha, né? É um desafio diário, porque tem muita gente publicando. Então, tal como o Bruno estava comentando, que tem histórias que são totalmente histórias repaginadas de um enredo que já existe, essas fazem muito mais sucesso do que uma história totalmente original. As pessoas querem conhecer algo que elas se identificam, não querem conhecer algo novo. Então isso é bem difícil de conquistar o público. Eu gostei muito da sua frase, as pessoas querem algo que se identificam, não algo novo. Eu acho que a frase ficou muito boa. Pegando justamente o gancho dessa frase, Isabel, você concorda com essa afirmação? Você percebe, até mesmo entre quem critica, entre quem degusta e faz uma avaliação sobre determinada obra, existe uma tendência a determinada forma de escrita ou uma visão mais A ou B? Existe às vezes um preconceito ou um conceito já estabelecido com respeito a alguns escritores, a alguns tipos de mídia ou gênero? Pegando o gancho do Delson, eu concordo com o que ele falou, porque poucas pessoas que elas têm coragem, assim, de sair da bolha, tipo assim, da zona de conforto literária delas, que nem, por exemplo, que preferem, tipo assim, continuar lendo Tolkien, livros, essas coisas, assim, do que se aventurar com um autor novo. Pra um autor, assim, de primeira viagem, eu acho que esse é o maior desafio, por fazer seu parecer literário. Então, por isso, o pessoal, tipo, acaba optando pela fanfic mesmo, como o Delson falou. Sobre os blogueiros, existe também uma preferência? Existe alguns blogueiros mais específicos para determinado gênero, que tem determinado conceito já formado de como seria determinada escrita, e aí essas plataformas vindo com esses novos autores às vezes alteram um pouco essa visão e aí gera um estranhamento? Assim, eu tenho pouca experiência como blogueira ainda, contanto que meu blog ele teve início em abril de 2016. Os poucos blogueiros assim que eu conheço, eles estão ajudando, assim, os novos escritores a fazer seu parecer literário. Que nem, por exemplo, tem o Magnus do canal Bardo Literário, assim, que ele faz ilustrações, que nem, por exemplo, ele já fez a ilustração do Fauno do Delson. Também tem a Mariana da Toca da Bruxa também, que ela faz resenha, assim, ela é booktuber, ela faz resenha, assim, de
de autores novos também, tudo. Mas só que assim, em outros grupos literários assim que eu já vi, acontece muito deles querer ficar só fazendo resenha de livro famoso, que nem, por exemplo, eu já vi 300 resenhas sobre o Como Eu Era Antes de Você, da Jojo Moyes. Eles ficam pegando mais essa literatura estrangeira, essas coisas assim, tudo do que dá apoio para os novos autores. Uma coisa que eu acho grave. Sim, a gente tem que incentivar os autores brasileiros, porque tem muita gente que não gosta de autor brasileiro, como eu já vi em vários lugares, tem preconceito, fazer literatura obrigatória na escola, essas coisas assim. Então por isso acaba criando meio que um limbo em relação ao autor brasileiro. Só porque te obrigaram a ler Machado de Assis na escola, você vai achar que todo autor brasileiro é chato, que todo autor brasileiro só faz um tipo de coisa, sendo que é uma coisa totalmente errada, entendeu? A intenção do meu blog, também de outros blogs, assim, que eu acho que deveria ter também, assim, que esse pessoal que só pega só pra fazer resenha de livro famoso, seria pegar esses autores novos e fazer resenha. Porque é importante fazer a literatura brasileira, porque existem bons escritores brasileiros, existem bons escritores brasileiros de terror, ficção científica, ficção fantástica, histórica. Então, tipo, ficar só nessa coisa assim da zona de conforto, assim, do internacional, tudo pra mim não cola, sabe? Eu não gosto desse tipo de negócio. Passando a bola agora pro Bruno. Bruno, as plataformas digitais abriram um espaço para leitura, avaliação e criação, e também há muito medo, né? Vários autores falam a questão da pirataria, de passar o conteúdo, já pincelou em cima sobre isso, mas assim, existe um receio também para os próprios editores, assim, uma visão mais geral sobre o mercado como um todo, que querendo ou não, se alguém pirateia um autor, está não só pirateando aquele autor, mas está mostrando que todo um sistema pode ser pirateado, é falho. Qual é a tua visão? Será que as plataformas são seguras e qual seria um dos primeiros passos assim para um novo autor? Então, eu diria que segura nenhuma plataforma Rubem. Você pode ter DRM, você pode ter os códigos inquebráveis que forem. Algum hacker vai descobrir como quebrar aquele código e a sua obra vai ser pirateada se for de interesse. Eu não vejo, na verdade, uma solução. As editoras, e com razão, tem sim o temor das obras serem serem pirateadas. Aconteceu inclusive de uma autora, eu não lembro se ela era americana ou britânica, mas foi durante esse evento do mercado editorial, chegaram pra gente com essa informação. Ela teve a publicação de um primeiro livro aqui no Brasil, o livro foi bem vendido. As pessoas que a leram não aguentaram a curiosidade de esperar o livro chegar no Brasil, e o que fizeram? Foram atrás do livro original e piratearam o livro, traduziram o livro para o português e liberaram gratuitamente em alguma plataforma. Com isso, quando a editora que a publicou aqui no Brasil chegou para ela com a proposta, chegou com uma proposta menor do que a original. Essa autora, e não só ela, mas algumas outras autoras, falaram que não tem mais interesse em publicar no Brasil, já que a obra dela foi pirateada. O problema, e aí ela disse que nunca mais colocaria nenhuma obra aqui dela, e não foi só ela, teve mais uma ou duas autoras. A questão é que, ela não quer publicar no Brasil a obra dela em português. Eu até entendo que a perda financeira não seja nada agradável, se bem que eu acho que ela perderia adiantamento, eu não sei como é que funciona isso, mas ela não percebeu que a obra dela que foi pirateada não foi a obra dela em português. A pessoa que traduziu a obra dela, ela não precisou esperar a obra chegar no Brasil e ser publicada pela editora para alcançá-la. A pessoa foi atrás da obra em inglês, pirateou em inglês, e traduziu e depois liberou em português. Ou seja, na verdade, eu acho que ela acabou tendo uma perda com isso maior do que se ela tivesse continuado a publicar no Brasil. A perda foi nossa, assim, eu digo, como país, que a gente perde confiança de autores internacionais, as editoras perdem também, mas foi uma perda dela de se restringir. E outra, não é só aqui que os livros dela são pirateados, os livros dela são pirateados pelo mundo todo, inclusive no mercado americano e no mercado britânico.
O que ela faria então? Ela deixaria de publicar livros no mercado americano e do britânico também, por conta da pirataria? Assim, concordo que ninguém quer perder. Entrou no mundo digital, você automaticamente corre o risco de ser pirateado, e poucas pessoas não são atingidas por isso. Eu acho que você tem, de repente, a J.K. Rowling, o Neil Gaiman, o Paulo Coelho, eles são pessoas que, se forem pirateadas, não vai atingi-los tanto. Afinal de contas, ele já tem fortuna. Um autor da estirpe dessa autora já não deve estar num patamar tão grande que a pirataria não atinja. Eu entendo perfeitamente o lado dela. Só que eu acho que a perda dela financeira foi maior porque ela acreditou que com isso encerraria a pirataria dos livros dela. Mas fato é que, como essa pessoa pegou o livro dela em inglês e pirateou e traduziu para o português, ela vai fazer isso com todos os outros livros que forem publicados lá fora, se ela nunca mais colocar aqui. Eu só queria acrescentar uma informação, porque eu falei mais cedo que eu não lembrava o nome da fanfic. A fanfic baseada na banda One Direction, é uma fanfic que o pessoal chama de hot ou erótica, ela se chama Alter, e foi essa fanfic que a autora conseguiu bastante sucesso. O que ela fez? Ela tirou o nome dos personagens da banda e mudou os seus nomes. Eles ainda estão lá, eles ainda são as mesmas personalidades, só que com outro nome. Então a história mudou e agora ela conseguiu publicar. Eu só queria também aproveitar, Rubem, que a Isa falou sobre as pessoas quererem ficar lendo sempre as mesmas coisas. Eu queria dar uma participação nisso, dar um pitaco, vamos dizer assim, né? Claro. Porque, Isa, você até falou, né, da questão se a obra autor nacional ninguém lê. E isso autor nacional ninguém lê é meio relativo, é claro, porque muita gente lê, mas eu conheço, realmente, as pessoas têm muito preconceito com a obra nacional. E você também falou logo no iniciozinho do vídeo, a pessoa fica correndo atrás do American Way of Life. E aí escreve uma história que se passa lá nos Estados Unidos, que, aliás, se duvidar, ela nem sabe direito aquelas ruas em que a história se passa, não entende as expressões que está usando, quando a obra poderia ser mais rica se fosse feita aqui. Quer dizer que a pessoa precisa escrever uma história no Brasil? Não precisa, ninguém é obrigado a nada. A pessoa pode escrever lá. Pode falar, isso daí eu também já falei em um outro texto que eu escrevi para a Armada de Escritores. Nenhum escritor ele tem o dever de escrever sobre, tipo assim, no Brasil, ele não tem esse dever, porque eu achei errado querer reprimir a imaginação do escritor, mas só que, tipo assim, também ficar nesse complexo de gringo, essa história, assim, de líder de torcida, aquele estilo de vida de playboy, falando, assim, tudo, assim, acaba gerando, assim, histórias com enredo pobre, pelo que eu percebi. Eu concordo com você, e às vezes uma história que a pessoa transporta esses elementos para o Brasil, assim, ela às vezes escreve a história no Brasil, mas como você falou, líder de torcida, futebol americano, quer dizer, a gente não tem isso no nosso país, não é? Muitas vezes, pessoas americanizando nomes. Tipo, a história se passa no Brasil. O cara, ao invés de chamar João, era John. Não faz sentido isso. Mas é porque nós temos um pouquinho desse complexo, um tanto quanto vira-lata. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela falou, não, se a história acontece na Ponte Rio-Niterói, eu não quero mais ler, sabe? Eu tô falando isso porque quando o Eduardo Spohr lançou a Batalha do Apocalipse, tinha uma luta acontecendo na Ponte Rio-Niterói. A história dele acontecia não era só no Rio de Janeiro, mas uma parte dela aconteceu no Rio de Janeiro. Ela falou que já não se interessava mais. Eu acho que é um direito das pessoas não se interessarem por histórias no país, mas eu acho que as pessoas fazem isso por preconceito, realmente, talvez até por ter lido Machado de Assis antes do tempo. Eu acho que qualquer coisa que seja obrigado, que seja empurrado, atrapalha. Se chegassem pra mim, na minha época não tinha, mas se chegasse pra mim e dissesse, olha, você é obrigado a ler Harry Potter e Percy Jackson, eu ia ler aquilo, mesmo que de repente ia gostar, porque eu gostei das histórias quando li, mas eu ia achar que as histórias, eu sou obrigado a ler isso, então eu ia criar resistência, né? Eu, quando estudei, não fui obrigado a ler
livro nenhum. A gente tinha direito a ler o que a gente quisesse. Não falaram assim, você precisa ler Machado, precisa ler essa de Queiroz, precisa ler Graciliano Ramos. No ensino médio até tive que ler um pouco, mas no ensino fundamental, que é quando você começa mesmo a formar os leitores, eu não tive nada disso. Eu pude ler a coleção Vagalume, que eu tô entregando a idade, mas tudo bem. Mas agora, eu digo o seguinte, eu sou uma pessoa relativamente nova, mas eu cacei a coleção Vagalume Júnior, porque ela foi lançada na década de 70, 80, e eu nasci em 91, já tô entregando totalmente minha idade. Nossa, eu tô me sentindo tiozão aqui. E eu caçava os livros da Vagalume Júnior nas bibliotecas porque a qualidade de escrita falava comigo. E essa questão do preconceito, vou aproveitar, vou entrar aqui um pouco no tema. Agora eu tô saindo do perguntador e eu vou começar a trabalhar um pouquinho mais como debatedor, né? Eu acho também muito importante verificar que até no cinema isso ocorre muito. O cinema brasileiro fica sempre na favela, ou sempre aquele dramalhão, ou sempre muito novelístico. Entendo também a questão do preconceito do eixo Rio-São Paulo, porque a gente sempre valoriza aquela bagaça. Ninguém escreve, por exemplo, sobre Curitiba, e apesar que tem ótimos contos e literatura vindo de outras regiões, de Minas, Brasília, do Norte, tem um crowdfunding muito interessante sobre o HQ de heróis baseados na cultura amazônica. É interessantíssimo mostrar esse lado Brasil bom, mas, entretanto, todavia, os livros que ficam na vitrine das livrarias ainda são os livros americanos, ou adaptações estrangeiras. Ou você é obrigado a colocar o seu sobrenome em inglês, como Dracon, por exemplo. O que eu vejo, assim, por exemplo, aí as pessoas pensam assim, não, a literatura boa é aquela literatura de fora. Não necessariamente. Entendo que a gente tem um país que não valoriza tanto a educação, e por isso mesmo a gente carece de bons leitores, nossa média de leitores não é das melhores, e por consequência a gente carece de bons autores. A própria Isabela falou que existem muitos autores que claramente não tem um processo construtivo tão interessante assim, como arcabouço para poder basear a sua obra. O Delson, por exemplo, pode explicar um pouco melhor com respeito a como vencer essa dificuldade, mostrar uma proposta diferente num cenário com alto preconceito. É interessante perceber isso, é interessante evidenciar o problema e trabalhar em cima disso. Pois é, ontem eu fui em um monte de livraria, que fazia tempo que eu não fazia esse tour pelas livrarias aqui, e fui em busca para ver como que estava essa questão de distribuição de autor nacional, livros nacionais, até ver se achava algum livro da minha editora também, fui dar uma pesquisada. E eu cheguei na Livraria Cultura, né, que todo mundo sabe, Cultura é uma livraria gigantesca. Cheguei lá e perguntei, sabe, pra vendedora, onde tem aqui a seção de livro nacional? Ela falou, tem a dos clássicos nacionais aqui, a literatura juvenil nacional, uma prateleira lá na literatura infantil juvenil. Beleza, voltamos para a prateleira de literatura infantil juvenil, que eu já tinha passado por lá, e não tinha visto os livros nacionais. Porque simplesmente não está escrito, aqui tem livros nacionais para jovens, algo assim. Tava misturado lá no meio. Então eu fui literalmente vendo livro por livro até ver assim, esse aqui tem sobrenome brasileiro. Aí ainda minha amiga riu que ela falou, mas eventualmente pode ter gente aí que é do Brasil e tá com sobrenome internacional, né? Que foi o que vocês comentaram. E bem difícil, assim, a própria parte de literatura clássica brasileira que tinha aqui na Cultura era minúscula. Era assim, tipo, sei lá, um armário 2x2, assim. Considerando que eles têm prateleiras gigantescas para outras coisas. E você chega na própria livraria mesmo, os lançamentos, ou os livros mais vendidos, são os livros que tá todo mundo cansado de ver. Porque eu entendo que é isso que vende, e eles precisam do dinheiro, mas ao mesmo tempo, quem sabe se fizesse um investimento no livro nacional que é bom, e desse visibilidade para ele venderia também.
mas as pessoas privam de querer tentar fazer essa visibilidade. Então é bem complicado. E sobre isso de trazer uma história nova e tentar fazer com que o público leia é muito difícil. De falar que, assim, eu acho ainda que eu tô com uma marca boa de visualização pelo pouco tempo em que eu coloquei isso em evidência, mas eu vejo que tem pessoas com, assim, milhões de visualizações no Wattpad, um monte de gente comentando e a história não é boa. E eu não falo isso por recalque. É porque, de fato, tipo, a gente consegue identificar uma história boa e uma história ruim. E as pessoas me mandam histórias pra ler, e eu leio, e dou minha opinião. Mas é muito difícil porque realmente eles querem ler aquilo que tá em evidência. Então eu mostro que é uma história de fantasia. Isso já é difícil porque tem muita história de fantasia. Então as pessoas acham que vai ser mais do mesmo. E eventualmente tem, claro, porque fantasia, tal como todos os gêneros, tem a sua fórmula pronta. Mas eu tento mostrar sempre que eu tenho ali um diferencial. É bem difícil mesmo, assim, conquistar o público. Essa é uma tática que você vai bolando, assim. Eu mudei muito. Quando eu comecei com isso, eu tinha uma tática X, agora virou uma tática Y, sabe? É bem difícil mesmo. E a existência de plataforma digital, ela auxilia nessas novas táticas de mercado? Pode auxiliar, sim. Acho que sim, concordo com a Isa. Uhum. Pode desenvolver as táticas de mercado de plataforma, por favor. Então, auxilia bastante porque eu acho que, assim, antes da gente ter... Hoje em dia, né, o mundo online, eu acho que ele é uma porta para várias coisas, em vários âmbitos da vida, assim. Por mais que as pessoas não tenham muito controle, acho que a internet é bagunça, mas ela pode ser usada como uma boa ferramenta. Então, as táticas, assim, como eu não tenho um assessor, eu não tenho nada disso. Eu sou meu agente de marketing, eu sou meu designer, eu sou o autor, eu sou todas as pessoas junto. Então eu vou bolando conforme eu vejo a demanda do público. Eu vejo que as pessoas gostaram mais de um post que, sei lá, alguém postou lá em uma forma. Eu vou lá e tento fazer essa forma com os meus posts e vejo se isso tem repercussão. Eu acho que a plataforma digital é muito de teste de estudo mesmo. Então você acompanha os horários, você vê o estilo dos posts, as pessoas que postam, e você vai anotando isso e vai essas suas táticas, assim. É assim que funciona. Você não pode simplesmente usar a plataforma digital para divulgar o teu livro, mas não ter um trabalho por fora, sabe? Claro, se é o ambicionado, beleza, mas se você quer correr atrás de mais algumas coisas, você tem que trabalhar muito em cima disso. Eu queria colocar uma coisa na roda com respeito a usando o poder que eu vejo, o potencial que tem as plataformas digitais, principalmente as pagas, eu vou citar especificamente a Amazon, é o alcance mundial, global, que as obras podem ter. E aí eu faço aqueles questionamentos, né? Será que é possível fazer aquela tradução reversa? Será que jogo para um bom autor brasileiro, às vezes... pagar e tentar jogar uma obra dele em outra língua, fazer uma boa adaptação, obviamente, e jogar no mercado um pouco mais aberto, visando valorizar a sua obra independentemente da sua localização? Olha, eu vou te falar, Ruben, que eu penso em fazer isso. Eu sou formado em inglês, então, quer dizer, conhecimento da língua eu tenho. Eu penso em fazer, ainda não fiz, ainda não criei a coragem para fazer, para publicar alguma coisa minha em inglês. Eu acredito que a gente teria mais alcance, sim, publicando em inglês para uma Amazon da vida. É claro que não é só chegar e publicar em inglês. É chegar, publicar em inglês, fazer também o seu merchandising em inglês, estar presente nas redes sociais em inglês, porque, no primeiro momento eu publiquei o livro, fiz a gente chama isso de versão, que é traduzida do nosso português para uma outra língua. Então eu fiz a versão do livro em inglês. Ok, publiquei. A gente está numa época em que a presença das pessoas no mundo digital tem que ser forte para ela poder gravar sua marca. Em português, a gente consegue fazer isso. Agora, se a gente não tiver o conhecimento da língua em inglês, a não ser que você peça uma outra pessoa para estar presente por você, isso, na minha opinião, pode, assim, te ajudar inicialmente, mas se você não souber lidar com a língua e de repente, vamos dizer que a sua obra faça um certo sucesso, as pessoas cheguem para você e comentem na sua obra, ela vai comentar em inglês, porque ela leu em inglês.
A pessoa, uma editora, como foi até o caso de uma autora brasileira, ela publicou em inglês porque ela queria ser lida e chegou uma editora para ela e comprou a obra dela para publicar. Se essa autora não soubesse falar inglês, ela não teria como assinar o contrato. Então, eu acho que é complicado você só fazer a versão do texto para língua inglesa e colocar lá, e se você não tiver o conhecimento da língua, como você vai fazer para se posicionar no mercado internacional? A minha opinião é, a gente pode fazer isso, mas se a gente não tiver o conhecimento da língua, a gente vai morrer na praia, porque vai chegar uma editora pra gente e vai falar, ó, eu quero o seu livro, e você vai ficar, what? Could you repeat, please? Você não vai saber o que a pessoa... Você não vai saber o que a pessoa quer com você. Então, eu acho que... Parece que eu tô me repetindo um pouco, mas na verdade eu tô reforçando. Vamos fazer a versão sim, mas vamos ter conhecimento da língua também, porque não adianta nada. Lancei direto em inglês, mas eu não tenho conhecimento da língua para interagir com o público e até com um futuro contratante, uma editora, um agente. Eu preciso ter conhecimento da língua para o qual eu estou traduzindo. Não preciso ser eu a traduzir. Eu posso pedir uma outra pessoa para fazer isso por mim. Mas é bom que eu tenha algum conhecimento da língua ou alguém que me assessore para que quando eu chegar lá, para ter contato com o público, com a editora, eu consiga me comunicar. Eu acho isso válido para várias coisas, essa frase de tem que ter o conhecimento para você poder falar sobre isso, né? Isso acontece não só na língua, como acontece quando a pessoa quer abordar um tema no livro dela, mas ela não faz ideia do que ela tá falando. E aí ela não pesquisa, ela não viveu aquilo, como é que ela vai ter isso? E isso do idioma, uma vez eu tentei traduzir, assim, por livre e espontânea vontade, o primeiro capítulo do meu livro foi um desastre. Tipo, eu estudei inglês, já dei aula de inglês também, mas assim, é muito diferente você escrever em inglês e ser a tua língua nativa. O meu poder de descrição em português é muito diferente do meu poder de descrição em inglês. E tinha coisas que eu não conseguia adaptar. E pontuação. Então eu imagino que se alguém lesse aquilo em inglês ia achar aquilo um lixo. Eu não ia ter dado certo. Então, realmente, é muito importante o pessoal ter essa noção. Principalmente no Wattpad, você tá na internet, você tá exposto a tudo e todos. Então, pode ter comentários muito benéficos, como pode ter comentários muito ruins que vão te frustrar pra vida inteira. Então, achei bem válido isso que o Bruno comentou. Sobre comentários e saber o que você está falando, Isabela, se você quiser falar um pouco mais com respeito a resenha mesmo, a opinião, porque a gente percebe que quando você coloca numa plataforma digital, uma plataforma aberta, você está abrindo o teu terreno para comentários. Você percebe um retorno, às vezes vingativo, às vezes uma crítica atravessada, e qual é o teu sistema de pesquisa também para poder ter um embasamento, né? Tipo assim, comentário vingativo, assim, eu nunca percebi, porque às vezes a maioria dos autores que eu peguei pra resenhar, às vezes assim, eu não conhecia eles. Mas só que assim, o que às vezes pode acontecer é muito comentário grosseiro. Isso pode acaba desanimando a pessoa, que nem, por exemplo, assim, é muito diferente você chegar pra uma pessoa e falar assim, ó, sua história é boa, mas só que você precisa melhorar isso, do que você chegar pra uma pessoa e falar assim, seu livro é uma porcaria. Daí é alguma coisa que desanima qualquer um. Aí, então, tipo assim, com esse gancho também de coisa assim, de pesquisa, essas coisas assim, eu acho importante você, que nem eles ressaltaram, assim, você saber do que você fala, porque vai ficar claro na sua obra se você sabe o que você tá falando ou não. Aí, então, que nem, por exemplo, você pega, tipo assim, um escritor que não sabe de nada do que ele tá falando, que nem, por exemplo, ele resolveu escrever sobre a Alemanha. Se ele não fez uma pesquisa aprofundada sobre como as pessoas na Alemanha vivem, ou até assim mesmo, se ele já foi viajar para a Alemanha, ou então se ele simplesmente pegou a Alemanha e escreveu uma história totalmente nada a ver, isso daí vai ficar refletido na sua obra. É a mesma coisa assim também que traduzir para o inglês. Eu fiquei sabendo de um caso, eu não lembro o nome da escritora agora, que ela tinha postado a obra dela em português no Wattpad, e ela assim, recebeu recusa de várias editoras, nenhuma editora aqui do Brasil quis ela. Aí então depois ela pegou do Wattpad, ela tirou do português, passou para o inglês, e ela conseguiu uma editora lá, acho que é a Inglaterra ou Estados Unidos, eu não lembro agora. Mas só que ela conseguiu isso, tipo assim, traduzindo para o inglês. É que nem eles falaram, que você não tiver um conhecimento para ter contato, para poder conversar, essas coisas assim, pode ser alguma coisa que vai te prejudicar muito. É um potencial de uma plataforma
sendo jogado no lixo. Ah, falando nisso, se for a autora que eu tô pensando, eu tô até com o nome dela aqui na tela. O livro é Lost Boys, O Verdadeiro Amor Nunca Morre, da Esse Lilian mesmo. Carmine. Era dela, Esse inclusive, que eu mesmo. tava falando mais cedo. Né? Ela, na verdade, o nome dela, inclusive, ela é minha xará. Ela se chama Bruna, eu não lembro o sobrenome, mas ela não conseguiu, realmente ela não conseguiu a obra em português, mas ela sabia o inglês, ela publicou a obra em inglês e conseguiu. É dela mesmo que eu tava falando. Mas isso não demonstra que a gente tá... se o Brasil fosse bilíngue, né, a gente não demonstraria a quantidade de autores e histórias que nós temos boas e às vezes é meio desprezado por nós mesmos? Olha, eu diria que sim, Rubem, porque você vê, essa mesma autora, ela foi para fora e quando ela veio para cá, inclusive, não pegaram a obra original dela, ela foi traduzida do inglês, mas ela não tem nada a ver com a tradução foi feita por um tradutor da editora nacional. Eu não sei qual foi o alcance dela aqui no Brasil, mas você vê que ela não teve valor enquanto autora brasileira, enquanto ela era uma autora brasileira. A partir do momento em que ela se tornou uma autora internacional, em que ela mudou o nome, ela até mudou o nome porque Lilian Carmine, ela disse que era mais fácil para ser pronunciada em inglês do que Bruna. Tinha muitos R's, ela falou que o nome dela não ficaria fácil de ser pronunciado pelos americanos, por isso que ela jogou esse livro no Wattpad na versão em inglês com um pseudônimo. E, assim, é uma autora nacional, conseguiu sucesso lá fora antes mesmo de conseguir aqui. Chega a ser contraditório, inclusive, se a gente for parar pra pensar. Esse assunto sobre autor que acabou se lançando lá fora, antes de se lançar aqui, me lembrou sobre um projeto que eu não sei se vocês já ouviram falar, que agora ele deu uma esfriada, assim, mas foi bem na época do Orkut, que o nome do projeto é Dark Writer BR. Ele era ele ou ela, a gente ainda não sabe direito, era um autor que ele usava uma máscara e tal, ele nunca revelava a verdadeira identidade, e ele fez um projeto de participação conjunta, assim, na história dele. Então ele postava os capítulos, as pessoas davam opinião, ele ia mudando e ia construindo a história aos poucos. Isso foi em 2000 e... bolinha, não lembro mais quanto tempo faz. Mas foi uma época bem... acho que 2009, por aí. E eu conheci ele, eu acho que é ele, porque eu tenho quase certeza que é menino, mas não sei. A gente conversava bastante, enfim, trocava bastante ideia. E quando eu entrei na comunidade no Orkut dele, tinha, sei lá, 80 membros e chegou aos 3.000 membros. E hoje em dia ele tem um público bem grande, tem um grupo no Facebook, né? Migrou para as outras redes sociais. E ele conseguiu um artigo publicado na Super Interessante sobre a história dele e sobre tudo que ele desenvolveu. E o mais chocante de tudo isso foi que alguém traduziu o capítulo dele para inglês, caiu nas mãos de nada mais, nada menos que como é o nome dele? Acho que é Barry Cunningham, que é o editor de Harry Potter. Então, caiu nas mãos dele, o editor de Harry Potter leu, gostou. E esse escritor, ou escritor, hoje em dia mora na Inglaterra, tá lá, sob os comandos do editor de Harry Potter para lançar o primeiro livro, que vai ser lançado primeiro lá e depois vir para cá. Então talvez tá para ser entre esse ano e o próximo. Foi algo muito rápido ali, que quem fez a máscara dele foi o mesmo cara que já fez máscara para Lady Gaga. Foi uma coisa toda assim, uma corrente de contatos mesmo. E é muito doido que ele vai lançar antes lá do que aqui. Mas eu achei bem interessante, tipo, é uma oportunidade para quando a gente quer espalhar o nome, né, e sair um pouco daqui. Porque, por exemplo, a gente tem aqui nomes grandes na fantasia, como o Rafael Dracon, Eduardo Spohr mesmo, mas os livros ainda não saíram, né? Acho que, se não me engano, acho que Batalha do Apocalipse foi traduzido, mas os do Dracon foi só em Portugal, né? Então acho que Delson, isso vem muito da rede de contatos e da sorte. Só corrigindo, Delson, na verdade, diga, pode falar. O Dracon ele já conseguiu a publicação no México e em alguns países lá de fora, assim, da Europa. Não sabia. Não, beleza, que bom. Não foi só. E a mesma coisa com o Spohr, que foi Holanda, Alemanha, tem bastante países. Tem um outro autor também que foge da área de fantasia, que ele conseguiu, o Rafael Montes. Esse é um dos poucos que com o nome brasileiro conseguiu, mas eu acho que é porque a área dele é mais fechada, é romance policial. Ele está sendo publicado até em países de língua inglesa, que é a coisa mais desafiadora para quem lança sua obra em português. É conseguir adentrar países de língua inglesa.
Não. Sim, com certeza. Não, legal saber. Não sabia dessa coisa toda da tradução. Eu sabia do Spore só, mas do Dracon ainda... Eu sabia que o Dracon tinha lançado primeiro pela lei de Portugal, né? Depois que veio pro Brasil. Isso que eu sabia, não sabia do resto da tradução. Eu ia até comentar esse negócio do Dracon mesmo, que tipo, ele teve que publicar antes em Portugal pra depois vir pro Brasil. Mas só que quando você já comentou... Mas só que sabe, ao mesmo tempo, o que pode ser vantajoso, assim, tipo, ter um nome de um escritor brasileiro bom lá fora, tudo. Tipo assim, ele conseguir se publicar lá fora antes do que aqui, eu acho ao mesmo tempo um pouco triste, sabe? Porque sei que a editora tem que ganhar dinheiro, que ela é uma empresa, que ela tem que tocar o nome dela pra frente e tudo, mas só que assim, eu acho triste, porque isso daí mostra uma certa desvalorização do autor novato brasileiro também. Eu sei que tem um monte de gente que discorda do que eu vou falar agora, mas só que assim, é uma coisa assim que eu acho um absurdo. Que nem, por exemplo, uma editora grande pegar e publicar um livro da Kéfera. Eu não gosto, tipo assim, eu acho um pouco tosco do que pegar um livro de um escritor bom e investir naquilo, sabe? Ficar investindo em livro de youtuber, ao invés de, tipo, investir no Eduardo Spor da vida, tudo, eu acho que é um pouco de perda de tempo da editora brasileira, sabe? Mas uma coisa que eu percebo que eu acho que o Bruno falou, a gente falou acho que no podcast anterior, no nosso primeiro podcast, que o que salvou as editoras foi, por exemplo, no ano de queda de compra de livro, tudo, foram os livros para colorir. Por quê? Porque eles precisavam de dinheiro em caixa, que senão a editora ia quebrar. E o livro para colorir, por incrível que pareça, salvou as finanças da editora. Eu acho que, assim, existem algumas editoras que têm a seção novos autores, né? Que elas fazem algumas apostas. Eu acho importante que as editoras elas comecem a perceber isso também com respeito aos próprios agentes, também tem parte nisso. Eu queria até que o Bruno até melhorasse um pouco essa minha afirmação com dados mais consolidados. Tem uma área da editora que ela vai fazer livro da Kéfera, que ela vai fazer livro de YouTube, porque ela vai precisar de fluxo de caixa, ela vai precisar de dinheiro. Por outro lado, nessa editora ela vai usar essa grana que vai captar desse lado para fazer aqueles que não estão dando tanta grana assim, que até a margem de lucro não está batendo, para melhorar a imagem deles, ou o alcance, sei lá, pagando pro cara um jabazinho pro cara ir no Jô Soares da vida, aparecer o livro do autor. Então, assim, tem que ver qual é o equilíbrio desse jogo, né? E uma coisa que particularmente eu vejo que é falha, mas é falha educacional, política pública, é justamente incentivar as crianças a lerem, mas não incentivar a ler, tipo assim, tá aqui um cavalo de Troia, leia. Não é assim. Ter autores também, e aí é o que eu falo que o Brasil teve um ótimo exemplo de como uma editora faz alguma coisa para valorizar a leitura, e eu não sei por que raios isso não foi continuado, que é a própria Vagalume Júnior. Você tem uma grande editora, a Ática, que ela pegou cronistas, ela pegou pessoas que escreviam contos, pessoas que escreviam contos sexuais, tipo, sensuais, e falam, não, vamos fazer o seguinte, o fulaninho, só pra... Eu tô começando uma coleção aqui nova. Escreve uma coisa infanto-juvenil de até 120 páginas. E eu fico pasmo, porque o cara saiu da área dele, que ele escrevia romance policial, sensual, e ele foi escrever para público infanto-juvenil. E deu certo. E eu fico pensando, por que raios isso não acontece? Por que não existe essa valorização de pequenas leituras, quer seja agora nas próprias plataformas mesmo, porque as editoras não colocam no seu próprio site, na sua própria porta de entrada, publicações patrocinadas de autores começando, histórias curtas que possam atingir jovens leitores. Você percebe hoje uma preguiça na leitura. As pessoas leem no WhatsApp coisas, texto rápido, ou no Facebook, e aí isso vai refletindo na educação da forma de leitura
dos jovens, das crianças e jovens hoje em dia, e vai refletir nos adultos de amanhã. Então, assim, exatamente. Como usar as plataformas digitais para fazer o mesmo efeito que, por exemplo, a Vagalume Júnior fez entre as décadas de 70 até a de 90. E hoje em dia fica raro achar os livros da Vagalume. Eu fico triste com isso, porque são obras espetaculares. E para mim são até roteiros prontos para filme, para série, e aquele negócio tá começando a ficar mofado, velho, precisa de releituras, porque a trama é boa, mas algumas coisas já não são mais de época, usa telefone, não mais celular, essas coisas, mas poxa, a gente precisa desse refresh, a gente precisa desses novos autores, e que as próprias editoras elas investam um pouco, elas, claro, captem com livro de Clory, captem com Kéfera, usem o dinheiro, pague a Kéfera, não, ela tem o seu valor, como ela conseguiu falar com o público hoje. E aí esse é o ponto que eu chego. Por que a Kéfera consegue vender o livro dela? Porque ela consegue falar a linguagem do jovem, da criança e de quem consome. Ponto. Quer dizer que existe alguma coisa aí. A gente não está conseguindo se conectar com o público que existe. Também tem essa autocrítica que os autores precisam fazer. O que está faltando na literatura nacional que está impedindo uma conexão mais próxima dos autores para com o público-alvo, para com os leitores. Eu vejo o Wattpad como uma plataforma interessantíssima, porque ali é o termômetro. Ali é um ótimo termômetro, porque tem pessoas que querem ler, estão ali, e as pessoas que estão publicando estão ali. Agora, qual é o marketing pessoal que precisa ser trabalhado? A questão do agente, da própria editora. Bruno, se você quiser já me corrigir algumas coisas que eu falei besteira aqui, fico falando. Ok, Rubem. Na verdade, você não falou besteiras, mas até queria dar umas correções e fazer alguns comentários antes até de entrar na questão do Wattpad. Porque quando a gente fala da editora Ática com a coleção Vagalume, a gente pensa que ela deu um espaço para novos autores. Mas na verdade eram pessoas que já eram conhecidas, mais ou menos, em seus lugares. E quando elas parecem novos autores porque elas entraram na Ática com pseudônimos. Sim. Eu faço uma correção. Como eu falei, escreviam romances sensuais, policiais, sim, eram autores já de outras áreas que escreveram. Ela deu uma chance para um novo segmento, né? Eu quis falar mais assim. Foi incentivada a leitura para criança e adolescente que não existia. Exato. Mas a Ática, ela tem uma vantagem com a coleção Vagalume que a gente não percebe porque não costumamos estar inseridos nesse mercado. Os livros da coleção Vagalume são paradidáticos. São livros que são comprados pelo governo para serem colocados na escola. Por isso que era muito fácil você ter a coleção Vagalume antigamente e ela ter números expressivos, porque se faziam livros que o governo a prefeitura ou o governo do estado ou até o governo do país mesmo compraria e distribuiria nas escolas. Ou seja, o alcance era fácil e por isso essa coleção Vagalume também conseguiu ter um grande sucesso. Aliado, claro, à qualidade dos textos, porque por mais que fossem textos rápidos, textos curtos para crianças e adolescentes, eram textos muito bons, muito bem escritos. Inclusive nós tivemos adaptação de alguns deles, por exemplo. Eu lembro agora de dois de cara. Éramos Seis, que teve a novela no SBT, eu não sei, vocês são muito novos, de repente vocês não lembram. Mas teve uma novela no SBT chamada Éramos Seis. E essa novela foi baseada em um livro da coleção Vagalume. E, recentemente, foi esse ano ou foi ano passado, O Escaravelho do Diabo, também é da coleção Vagalume. Nossa, eu já vi esse Escaravelho do Diabo, eu li na escola, eu lembro dele. Então, ele foi baseado... Aquele momento de nostalgia. Pois é. Então, O Escaravelho do Diabo, ele é um livro da coleção Vagalume também e tomou os cinemas recentemente. Eu não cheguei a vê-lo. A falha está justamente nesse ponto.
chegou, mas eu não cheguei a vê-lo. E, tipo, faz parte da nossa nostalgia e parece que houve uma... Eu assisti o trailer e eu não gostei porque ficou criancinha demais. E quando eu li o Escravelho do Diabo, eu não vi aquilo. Eu vi um negócio mais denso e acho que faltou. Não, realmente, eu acho que o Escravelho do Diabo é bem mais denso mesmo. Ele é mais denso, não é, Delson? Eu li o Escravelho do Diabo, na verdade eu acho que eu perco a conta de quantos livros eu li, porque eu podia pegar na biblioteca da escola, a minha tia era professora, então eu pegava livros com ela pegava livros para mim, porque a editora dava uma cota para os professores do município, a época em que eu estudava, que eles podiam pegar livros paradidáticos. Então minha tia pegava vários e eu lia muitos livros, né? Agora, voltando, né, que a gente está falando da questão do digital, só dando uma passadinha ali pela Kéfera, ela não faz sucesso por ser escritora não, até porque o livro dela não foi ela que escreveu. Ela pegou um ghostwriter, botou o nome dela e parece que ela nem leu o livro. Mas ela faz sucesso porque ela é uma youtuber e ela alcançou o público dela no YouTube. E aí sim, como você falou, Ruben, ela dialoga com pessoas que passam pelas mesmas questões que ela passa. Na verdade, é esse o grande sucesso que esses youtubers conseguem, é porque eles se comunicam com pessoas iguais a eles. Alguns com maior sucesso, outros com menor alcance, mas estão sempre falando para pessoas que estão passando pelos problemas que eles falam, ou que já passaram, mas não sabiam como reagir na época. E aí você cria não só uma relação de fã, mas também uma relação de proximidade. Tanto que eu nem sei se a Kéfera tem, mas existe, assim como no livro tem o fandom, você tem um fandom, uma fanbase de youtubers. Eu conheço um chamado Luba TV, que ele chama todo mundo de turma. Todo mundo é a turma dele, a turma do Luba. O que isso faz? Isso faz com que as pessoas se sintam próximas a seus ídolos. A Kéfera, eu não sei se ela tem Kéferetes ou como ela chama a fanbase dela, mas ela tem uma proximidade com o público dela. Então, quando as pessoas estão comprando o livro, elas poderiam... aliás, foi legal. Eu lembro que no mercado editorial falaram isso, no evento na UERJ. As pessoas estão comprando um livro, porque elas querem ter um produto para se aproximar da Kéfera. Elas poderiam comprar a caneca da Kéfera, elas poderiam comprar a toalha de banho da Kéfera, elas poderiam comprar o jogo de cama da Kéfera. A verdade linha de maquiagem da Kéfera. A linha de maquiagem da Kéfera, com certeza. Então, é um produto. Existem, claro, youtubers que escrevem mesmo e podem entregar pra gente um livro, e aí você vai ler. Tem a Lorena do Careca TV, ela escreveram a biografia dela. É um livro que vai ser interessante, porque é uma menina que tem lá a sua luta contra o câncer, muito nova. O livro dela é uma coisa que pode te acrescentar algo, e mesmo que, digamos assim, eu como leitor talvez não me interesse, mas ao público dela esse livro interessa, porque eles querem saber um pouco mais da vida dela, eles querem saber um pouco mais da batalha dela. E aí a gente tem Kéfera, a gente tem outros, eu falo da Kéfera, mas a gente tem o Felipe Neto, a gente tem o PC Siqueira, a gente tem a Jut Jut, que são todas pessoas que conseguiram conquistar o seu público porque falavam para esse público, que é uma coisa que a gente precisa, como escritores, precisamos tomar nota, saber alcançar o nosso público. Não estou falando só por falar dessas pessoas, eu estou falando porque eles alcançaram o público, e aí o público, por essa identificação emocional, quis comprar o livro deles. Como eu falei, poderia ser uma caneca, uma caneta, um bottom, enfim, poderia ser qualquer coisa. Como nós somos escritores e queremos que as pessoas cheguem a gente através do nosso... queiram ler o nosso texto, a gente tem que, assim como o Delson faz, ter uma presença nas redes sociais. E aí a presença ela pode se dar de várias formas. Existe hoje o YouTube, se você quiser se posicionar como um booktuber, ou então até como alguns autores que eu já vi que fazem, eles colocam a sua...
dicas para outros escritores, ou então compartilham os seus conflitos com outros escritores. Ou seja, é claro, o público é menor, porque quando você fala para escritores, você só está falando para pessoas que querem escrever, você não está falando para pessoas em geral. Mas existem formas, e aí você tem o Facebook, você tem o Twitter, Snapchat, o que não falta hoje em dia é a plataforma para se promover. O Instagram eu mesmo uso, eu fico postando os livros que eu leio ou que estou para ler no Instagram, adoro fazer isso. Aliás, se alguém quiser me seguir, é @BrunoLeandro com 2 N's no Leandro. Já estou fazendo aqui o meu jabá. Vou seguir. Introduzir de maneira orgânica, isso aqui é importante. Mas, assim, e com relação ao Wattpad, o que eu vejo mesmo, assim, tudo bem, o livro que mais faz sucesso é erótico, ou então romance do tipo para adolescente, ok. Mas o que esses autores, escrevendo bem ou escrevendo mal, eles fazem para alcançar sucesso? Bom, primeiro de tudo, eles escrevem a sua história com a qualidade, no geral, uma boa qualidade, se posicionam nas redes sociais, mas também no próprio Wattpad, na própria plataforma, eles estão presentes. Então, alguém comentou na sua história e disse que gostou, então vai lá, dá atenção para aquela pessoa, conversa com ela, mostra de repente, eu também tenho outra obra, se você gostou dessa obra que eu estou escrevendo, eu tenho outra obra, dá uma olhada, se você tiver mais de uma. Eu falo isso porque eu, por exemplo, tenho contos no Wattpad, eu coloco lá. Assim, uma pessoa chegou e gostou de um texto meu. Eu falei, poxa, que legal que você gostou. Eu tenho um outro texto que é parecido, se você quiser dar uma lida. E aí já indiquei. E fui, e assim, eu acho que você tem que ser atencioso com as pessoas. Você tem que estar presente e não dar o seu público como garantido. Aliás, nós autores é que menos podemos nos dar ao luxo disso. Mas você não pode dizer assim, poxa, agora eu estou com, 1000 views. O que eu fizer agora vai ser sucesso. Não. Continue fidelizando, continue sempre mantendo contato, sempre sendo gentil. Se você, naquele momento, recebe alguma dica de leitura, se você puder ler, leia. Se você não puder, diga com educação que naquele momento você não está aceitando leituras, porque eu já recebi algumas dicas de leitura mesmo no momento em que eu não posso ler outras coisas. Aí falei, não, obrigado pela dica, mas não posso. Mas nunca afaste, porque aquela pessoa que está chegando para te dar uma dica, para fazer a propaganda do livro dela com você, pode se tornar um futuro leitor seu. Então nunca seja grosseiro com as pessoas. Acho que o posicionamento seria mais esse. Desculpa te interromper, Bruno, mas eu concordo 100% com o que você acabou de falar. Porque, eu já vi já em muitos grupos de literatura, muitos escritores falando assim, eu publico meu texto e dane-se o leitor. Eu acho uma atitude muito errada da parte desse pessoal pensar desse jeito, olhando só pro próprio umbigo. Não dá certo isso. Uma vez mesmo eu já escrevi em outro texto que eu fiz, que nem, por exemplo, quando você publicar seu primeiro livro, não se torne arrogante. Porque pode acontecer. Como é que eu posso explicar? Que nem, por exemplo, aquela pessoa, que nem você falou que você tratou bem tudo, que ela te deu a dica de leitura, ela pode se tornar seu futuro leitor. Então, que nem, por exemplo, você fica tratando todo leitor de maneira arrogante, tudo, você já vai criar um limbo com a sua imagem. Isso daí é muito feio. E outra coisa também que acontece muito no Facebook é que nem, por exemplo, o escritor achar que ele tem que ser uma coisa isolada do mundo. Isso daí é totalmente errado. Eu acho que o escritor ele tem que se, priorizar, se aproximar das pessoas, porque às vezes tem escritor mais experiente do que você que pode te ajudar, às vezes tem aquele pessoal que vai te ajudar com divulgação, essas coisas assim. Aí então que nem, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, você compraria o livro de um cara que acabou de chegar pra você no Facebook só pra se divulgar? Ou compraria um livro de um amigo seu que
você conversa com ele faz tempo. Então essa coisa assim de se aproximar das pessoas, ela faz diferencial. Eu acredito nisso, entendeu? Então eu acho bem válido o que você acabou de falar. Eu tava conversando com a Isa esses dias a respeito dessa questão da simpatia do autor, continuar, né? Porque tem gente que vira um completo babaca, assim. Eu entendo que é o ego, né? A gente tá lidando com o ego, né, nesse tipo de questão. Mas é bem complicado, porque o leitor é a ferramenta do teu trabalho. Se não tem leitor, não tem livro, sabe? Então, a pessoa tem que ter muito, muito controle disso. A gente vê nos grupos mesmo pessoas que acham que venderam ali número X de livros e acham que elas já podem dar pitaco assim na vida de todo mundo. Mas não é bem assim que funciona, né? E outra coisa que eu tava pensando aqui, que a Isa falou dessa aproximação do autor com o leitor, dele ir em busca e tal, concordo plenamente, eu acho que tem que acontecer, o autor não pode se isolar, mas ao mesmo tempo tem aquelas pessoas que, aproveitando que a gente tá falando de meio digital, que elas são um pouco invasivas também. Então tem aquele tipo de autor também que não te tem no Facebook adicionado, nunca trocou um oi com você, mas ele te manda um inbox com um livro dele, leia por favor, e tem uma insistência. Eu acho que olha esse meu tipo vídeo de abordagem... no canal. Isso, Olha esse tipo de abordagem... Exato. Esse tipo de abordagem é muito errada, porque não é assim que funciona. Você tem que criar um link, um alicerce com a pessoa. Eu não cheguei na inbox da Isa assim e falei, ó, leia meu livro. Sabe, a gente tem uma conversa, tem todo um feedback, assim. E tem muito desses autores. Tudo. Exato. E, gente, falar que eu não vou citar nomes, mas teve uma situação que eu enfrentei há uns meses atrás, em que eu tava publicando bastante nos grupos, até foi uma época que tive um feedback maior. E um menino me adicionou e ele queria que eu lesse os poemas dele, alguma coisa assim. Eu já tinha comentado, tal como o Bruno falou, né? Gentilmente a gente fala, olha, hoje não posso, agora eu não tô podendo. Falei pra ele que eu não podia, mas falei, olha, semana, quando eu puder, né, eu te dou um feedback. Ele me chamou no Messenger, ele me chamou de novo no Messenger, deu uma hora, ele me chamou de novo, e eu não tava podendo responder. Ele chegou ao ponto que ele me telefonou pelo Messenger do Facebook pra que eu lesse o livro dele. E eu falei, sério, foi terrível. Mas eu disse que se ele continuasse com esse tipo de abordagem, ele ia afastar leitor, ele não ia agregar leitores, e que isso não dá vontade da pessoa ler o seu livro, porque isso aí é maluquice, né, gente? É chato. Leu o livro dele? Acabei não lendo, né? Porque daí eu fugi desse tipo de pessoa. Não tem como você estabelecer compromisso, não deu certo, assim, sabe? Até acho que ele nem me tem mais no Facebook. Depois que eu falei pra ele que esse tipo de abordagem não é muito correta. Eu diria, Delson, que você ajudou, inclusive, porque você falou pra ele que a abordagem não é correta, de repente seria caso da pessoa repensar, não é mesmo? Pois foi o que eu pensei também, né? Eu falei pra ele, é uma dica pro futuro. Pois é, olha, eu conheço uma autora, não sei se vocês já ouviram falar, o nome dela é Ana Cristina Rodrigues. Ela é um imã para isso. As pessoas vivem adicionando, e quando adicionam, ou fazem no inbox algum tipo de spam, ou já colocam ela direto em grupos. Ela falou que ela foi colocada num grupo e depois descobriu que estava dentro do grupo, e o grupo era de como se fosse uma espécie de um grupo de fãs de um poeta que tinha adicionado, acho que 1 ou 2 dias antes. Ela detesta ser adicionada em grupo. Ela fala que disso é o unfollow e o block logo em seguida. Ela bloqueia porque ela não aguenta. Isso é muita gente fazendo com ela. E aí, a falta de noção do rapaz foi tão grande que no grupo as pessoas não sabiam o que estava acontecendo. Ele reclamou que as pessoas não estavam seguindo a regra do grupo, sendo que todas as pessoas foram colocadas dentro do grupo contra a sua vontade. Você vê o problema que isso causa. Acho que é um psicopata digital. É por aí. É bem isso. Mas eu acho que em relação a isso é uma questão de falta de noção, de senso também. Olha, um lugar que acontece isso muito é no Scooby. O que eu recebo de gente me pedindo pra olhar o canal, ver a resenha, ver o livro novo que a pessoa criou, o que mais que a gente tem? Porque, olha, eu vi que você tá interessado em tal livro, você não quer trocar comigo, ou então não quer comprar? Por exemplo, eu tenho alguns livros aqui que são de um autor britânico que
finalmente voltou a ser publicado no Brasil, chamado Terry Pratchett. Livros do Discworld, eles estão raros aqui no Brasil, os livros originais. Tanto é que numa estante virtual da vida, às vezes você encontra um livro dele por R$100. Eu tenho todos. E a pessoa, eu em momento algum pus à venda o livro, e a pessoa chegou e... Olha, você não quer me vender os seus livros desse autor, não? Eu falo, gente, assim, eu não coloquei meus livros para venda, para troca, nem nada do tipo. Até porque esses são livros que eu não troco, eu não dou, não vendo, nem empresto, porque empréstimo vai que não volte, né? Não arrisco, sabe? As pessoas não têm muita noção na rede social. E eu falei do Scoob porque é um meio onde os livros circulam, mas é o Facebook, é o Wattpad, as pessoas saem dizendo assim, você gostou de tal coisa, então por que você não leu o meu livro? Mas, gente, não é assim que você vai fazer eu ler o seu livro, não, sabe? Eu não vou ler o seu livro porque você chegou pra mim e me empurrou ele goela abaixo. Dificilmente isso vai acontecer. Agora, se você é uma pessoa que eu conheci em algum grupo, sei lá, eu conheci o Delson, eu conheci a Isa, eu conheço você, Ruben, de repente, vou lançar um livro, né? A gente já teve uma conversa, não foi aquela coisa do cheguei e tô empurrando o livro. Do que é o seu livro? O meu livro é fantasia. Eu, por exemplo, adoro fantasia. Então, se alguém fala que está escrevendo uma fantasia, eu gosto muito de fantasia. Então, provavelmente, eu vou querer saber mais do seu livro e comprar. Né? Assim, é provável, a gente não pode dar 100% de garantia, claro. Mas a minha probabilidade de gostar e de ter interesse é muito maior se você é uma pessoa com quem eu estava conversando, é uma pessoa com quem eu fiz algum tipo de amizade ou contato, do que você simplesmente chegou na minha caixa de entrada e, olha, lê meu livro. Não vou me interessar. Não vou me interessar porque eu não faço nada forçado. Eu detesto ser forçado a fazer as coisas e a maioria das pessoas é assim. As pessoas precisam aprender a se posicionar nas redes sociais. As pessoas precisam aprender isso. Nós, autores, me coloco no meio, coloco todos nós no meio de maneira geral. Nós, autores, precisamos saber nos posicionarmos nas redes sociais. Se a gente souber fazer isso, não é? Se a gente souber fazer isso, ajuda bastante, não é mesmo, Isa? Ajuda bastante mesmo, porque, vai criar, assim, proximidade com a pessoa, você pode ficar amigo dela, essas coisas assim, por exemplo, eu fiquei amiga do Delson, com certeza eu vou comprar o livro dele, eu já até tô falando pra ele já que eu quero fazer vaquinha pra ir no lançamento, porque a gente ficou amigo, ele soube se aproximar de mim, contanto que no grupo da Sociedade Secreta dos Escritores Vivos, ele foi a primeira pessoa com quem eu falei, numa postagem, eu até lembro, foi uma postagem que ele fez sobre um gênero, qual gênero que a pessoa escrevia, então eu comentei que eu escrevia ficção histórica, então ele veio e respondeu pra mim que escrevia coisa fantástica, que se interessava pelo que eu tava escrevendo, então a gente começou a ter proximidade, sabe? Então eu lembro também, assim, que o nosso primeiro contato também foi quando eu tava buscando parceria pro meu blog, ele veio mostrando os contos dele pra mim, eu acabei gostando, e até hoje a gente conversa, sabe? É totalmente diferente de ter chegado, ficado meu amigo, do que aquele cara, assiste meu vídeo no meu canal, olha minha página no Facebook, olha o tal livro que eu escrevi. Fica uma situação chata pra pessoa, porque isso daí faz uma sensação que ela é inconveniente, intrometida, sabe? Então... Sim, é muito isso. Nossa, concordo plenamente, porque tem... assim, as pessoas... A gente quer mostrar sempre o nosso trabalho pra todo mundo. Nós queremos mostrar que nós produzimos coisas incríveis, coisas sensacionais, mas assim, a gente tem que se reprimir um pouco, né? Porque não adianta a gente querer mostrar dessa forma, né? As pessoas vão descobrir que o nosso trabalho é bom. A gente não pode chegar pra elas falando que o nosso trabalho é bom, sabe? Então, e tem que criar vínculo. Quanto mais vínculo você cria com as pessoas, você cria fidelidade, você cria um público fiel, você cria pessoas que vão ler a tua história. E não pessoas que vão ler porque você empurrou e nunca mais vão olhar as outras que você escreveu, sabe? Ou às vezes nem chega a olhar também. Uma coisa que eu faço, por exemplo, eu abri agora um canal de YouTube e também começa também a questão do podcast, entrevista. Eu publico, por exemplo, uma vez ou outra saiu entrevista tal, eu boto uma publicação só e deixo. Por quê? Porque eu sei que quem vai fazer a propaganda não é somente eu, mas a pessoa que também estava comigo. Há uma falácia em que
por exemplo, quando você faz algo com alguém que só você tem que correr atrás, não. A outra pessoa que se gostou do que do momento da entrevista, ela vai passar para o público dela, ela vai abrir o ciclo dela. Aí, por exemplo, para quem é produtor de conteúdo, por exemplo, no meu caso, a Isabela acho que também, de conteúdo assim de mais jornalístico, mais de resenha, quem vai te dar o respaldo, quem vai te dar o nome são as produções que você fez. Por exemplo, hoje eu tenho certeza, eu não tenho um nome para chegar para falar para um fulano A, B ou C, ou blogueiro A, B ou C bom, para chegar e ter uma conversa no Skype comigo, com a gente aqui. Mas eu sei que daqui a vídeos e podcasts mais à frente, conforme vai passando, conforme as outras pessoas vão conhecendo, não somente o meu trabalho, mas das pessoas que estão relacionadas, o Gelson, o Bruno, a gente vai começando a ter a confiança, falando, esses caras falam dessa forma, poxa, acho que legal, eu vi tal negócio, você vai gostar. Então começa a trabalhar uma divulgação com qualidade. Ninguém alguns casos de explosão viral, né? Você fez alguma coisa, você falou com alguém muito famoso e o cara famoso te publicou e explodiu. Mas há grupos e há trabalhos bem feitos que são feitos dia após dia. Uma semana a semana, produzindo conteúdo, sabendo trabalhar, sabendo conversar com as pessoas. Por exemplo, minha tia é escritora aqui no Nordeste. Estou falando de uma pessoa, aproveitando e falando. Ela escreve, ela é de Recife, tem infanto juvenil, tem romance também. E ela vai muito em feira, ela vai conversando, ela vai participando, ela faz parceria. O site dela é cheio de parceria, ela tem mais de uns 20 booktubers e resenhistas que fizeram a avaliação do livro dela. Mas como é que ela chegou nesse número todo? Um por um, conversando, apresentando, abrindo. Então, essa experiência que é interessante trabalhar. Tem pessoas que têm um faro de negócio. Por exemplo, existem escritores que eles têm, não digo um ego inflamado, aparenta que ele tem um ego inflamado, mas na verdade ele tem uma mente de businessman. Ele sabe como é que é a regra de negócio. Então ele olha a situação, olha as pessoas, ele sabe se ele vai investir mais ou menos tempo naquele tipo de pessoa, naquela tipo de abordagem, pelo retorno que ele já sabe que ele projeta que vai ter ou não. Tem pessoas que são mais businessman mesmo. Tem pessoas que não, que são mais emoção, tipo, amizade, vai fazendo conexões. Aí de repente, o mesmo cara que fez um business, teve um trabalho, conseguiu chegar lançar o livro na Bienal, por exemplo, e o cara amigo de todo mundo também conseguiu lançar na Bienal. E os outros estão dividindo o mesmo espaço, só que um foi para um caminho e o outro foi para outro caminho. Tem pessoas e pessoas, talentos e talentos. Isso reflete nas plataformas, isso reflete na forma em que tanto os escritores como os produtores de conteúdo, vamos botar nesse contexto, se relacionam entre si e com o público. O que eu acho complicado, e aí deve ser avaliado bem, é a questão de: será que você está fazendo isso só para você ou para a sua comunidade? Você também está dando espaço para outras pessoas? Porque se você percebe que um grupo, ou que um canal, ou que determinada iniciativa serve somente para inflar o seu trabalho, o seu ego, aí tem algo não muito legal. Não, você tem que ajudar. Fica chato. É chato. É legal, você participa no começo, mas você começa a perceber que não está acrescentando, né? Que você não se sente participante, você está gastando tempo ali. Quem está ganhando é só o cara. Não tem retorno, não tem canal de retorno, não tem contato com o mundo exterior. Aí você fica assim, tá, né? Eu tô começando a pensar que eu tô sendo explorado aqui. Mas vai a roda. Isa, você já chegou nesse ponto de falar, cara, eu acho que minhas parcerias não são parcerias, são meio, sei lá, trampolim para alguém. Não, ainda mesmo porque meu blog ele ainda é pequeno, então eu acho que eu
ainda não senti essa sensação de estar sendo explorada, essas coisas assim, ainda bem, né? Então não, ainda não. O meu blog, ele chama Por Entre Páginas Aventuras no Mundo da Literatura. Eu tenho a minha página lá, Isabela Mião, né, onde eu vou postando as minhas resenhas, os meus textos sobre dicas de escrita. Eu também tenho alguns negócios assim, de desenho, porque eu gosto bastante de desenhar. E eu vou postando assim conforme vai surgindo, que nem, por exemplo, essa semana mesmo eu já não postei nada, porque até mesmo eu já cheguei a conversar com o Delson. Eu tô juntando uma turminha pra gente fazer um concurso de contos de terror pra postar no Halloween no Wattpad, tipo, não é pra ficar naquela situação, tipo assim, ficar se autopromovendo, não. É pra ajudar todo mundo envolvido mesmo, desde o participante até o jurado. Aí, então, por conta disso, eu já dei uma parada no post, porque eu tô indo atrás de jurado, eu tô indo atrás de gente, assim, pra ajudar na divulgação. Esses são os meus trabalhos. Eu também tenho o meu Twitter lá, Isabela Mião, e também meu Instagram também, que é Isabela Mião. Tipo, eu coloco tudo com o meu nome. Você também comentou, antes da gravação, que você abriu um projeto sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos. Fala mais um pouco sobre ele. Ele surgiu assim com uma ideia porque eu tava lendo na internet sobre um projeto que o Neil Gaiman fez mesmo lá, que chama o All Hallows Read. Então, o que acontece? As pessoas na véspera do Halloween ou então no dia do Halloween, elas trocam um livro de terror entre si. Então isso acabou virando um pouquinho assim de febre. Aqui assim, em outros países também. Não sei se chegou no Brasil, mas o projeto que ele lançou ficou bem famosinho. Então, tipo, eu pensei em fazer esse concurso, que é o Trick or Treat Tale. O meu namorado até ajudou a dar um nome e tudo. Que a gente vai pegar assim, fazer um concurso assim de contos de terror, tipo, juntou um pessoalzinho assim que vai ser jurado. É tudo sem fins lucrativos. E a gente vai escolher 20 pessoas. Aí, então tudo isso vai ser postado no Wattpad, sem fins lucrativos, sem intenção de ficar promovendo fulano de tal, aquela outra pessoa, sabe? Tipo, é pra se ajudar mesmo, é uma iniciativa pra ajudar todo mundo envolvido. Portanto, que eu já até comentei essa ideia com algumas pessoas, elas já toparam ajudar, gostaram bastante da ideia, porque, pelo que eu vi, geralmente quem faz concurso de conta é sua editora, e pra participar da antologia você tem que pagar, quando é coisa assim de editora. Tipo, nunca aconteceu, tipo assim, de se reunir um grupo de jovens, não sei se já aconteceu, se aconteceu me corrijam, tipo assim, de reunir um grupo de jovens e fazer um negócio desse. Aí então, tipo assim, todo mundo que acabou envolvido, assim, que ficou envolvido na ideia acabou gostando, sabe? Aí então eu tô... Como a ideia, assim, surgiu recentemente, eu ainda tô organizando tudo, edital, prazo, já pra estar enviando já pro pessoal pra eles poderem participar. Beleza, no que precisar também de divulgação, eu também me coloco à disposição. Beleza, se você quiser, eu também já coloco já a sua página, tudo, assim, como divulgar, tipo assim, colaborador do projeto. Tipo assim, vai ser um negócio, assim, beneficente mesmo. Delson, fale como é que tá sendo suas expectativas para o lançamento do seu livro, como é que tá o burbúrio no Wattpad, nas suas crônicas, nos seus contos relacionados. Então, agora eu até reformulei meu projeto, que a princípio os contos seriam, então, um conto por mês até a pré-venda do livro. Mas, por um erro de matemática e por o editor ter adiantado a pré-venda, eu vou ter que lançar agora um pouquinho mais de contos em um mês. Isso ainda é um segredo, mas mentira. Mas tudo bem. E que eu vou ter a pré-venda agora dia 12 de setembro já, então tá bem perto, por mais que vamos começar agosto amanhã, pra mim setembro já tá aí. E eu vou agora agilizar bastante isso, que as pessoas estão comentando bastante, tem tido assim um retorno bom, pelo menos ali toda história tem o seu comentário. E agora eu tô nessa expectativa pra pré-venda, eu tô agilizando questão de brindes, de algo atrativo para que o leitor seja convencido a conhecer a minha história, comprar também na pré-venda, que a pré-venda tem essa dificuldade que você não recebe o livro no momento ou na semana seguinte que você compra, então tem que explicar bem isso também, de que ela demora 45 dias, ainda vai ter o lançamento, e eu bolei agora um plano para ter um e-book, então a pessoa compra o livro, ela vai ganhar um e-book com os contos do Wattpad, porém com conteúdo exclusivo dentro dele. Então, para saciar a sede de curiosidade pela história até o lançamento,
a pessoa tem esse e-book para ela poder interagir assim também. Então agora esses são os planos a princípio. Eu tô aqui na minha frente, tem um calendário com o mês de agosto, tudo que eu tenho que escrever até o final do mês para que isso dê certo. Então vamos ver o que vai acontecer. E o nosso querido Bruno Leandro, nosso repórter, linguista, acadêmico, crítico, whatever. Nossa, haja adjetivo, hein, Rubem? Bom, eu não tenho nada pronto, digamos, em termos de algo que vai ser publicado, mas eu tenho lá minhas redes sociais em que eu tento comparecer com alguma frequência. Desculpa de cortar assim, mas assim, você não vai querer lançar uma avaliação crítica das palestras que você participou, que a gente faz um compiladinho? Melhor ainda, então vamos fazer a avaliação das palestras. De maneira geral, esse evento do mercado editorial que foi feito na UERJ foi um evento que acrescentou muito. Eu diria que, inclusive, é um evento que eles pretendem fazer de forma anual. É um evento que é inédito na UERJ. Você não tinha isso, foi organizado pelo Instituto de Letras, na verdade não pelo Instituto em si, mas eu gosto de deixar isso claro porque apesar da universidade ela ter ajudado, quem organizou isso foram os próprios alunos, né, do nosso diretório acadêmico Lima Barreto. Foram 3 semanas de evento com poucos problemas muito pontuais, mas que eles se esforçaram ao máximo para resolver. E em relação ao conteúdo bem diversificado, uma semana mais voltada para os autores, uma segunda semana mais voltada para produção editorial em si, e uma terceira semana voltada para umas questões, eu diria, não necessariamente acadêmicas, mas tanto acadêmicas quanto de um interesse mais direto na publicação. Foram muitos palestrantes, na verdade foi ótimo, porque foi um total, a princípio os números foram de 62 palestrantes e 560 inscritos. Para um evento que está acontecendo em uma universidade em greve, isso foi bastante coisa. Os palestrantes, de maneira geral, foram muito bons em suas falas. Houve tanto a parte acadêmica, apesar de não ter sido organizado pelo Instituto, os professores compareceram e ajudaram a organizar o evento, teve um professor que foi responsável por orientar os alunos, e vários professores foram convidados para a mesa, então sempre tinha, ou pelo menos na maioria das vezes, tinha um contraponto acadêmico. Afinal de contas, estamos no Instituto de Letras. Falamos de vários tipos de assunto, como a política do livro, como é ser um professor e ser autor ao mesmo tempo, questões de tradução, as etapas da produção editorial, porque poucas pessoas sabem quais são as etapas. De repente a gente pode futuramente até falar disso com mais detalhes, mas mostrando que o que o autor faz é um texto, é um original. Para aquilo ali virar um livro, é feito um trabalho com tantas pessoas envolvidas, pessoas responsáveis pela diagramação, revisão, por melhorar o texto, a capa do livro, tudo aquilo envolve tantas pessoas que a gente pensa assim, uma pessoa escreveu o livro. Sim, essa pessoa escreveu um texto. Para aquilo virar livro foram várias pessoas diferentes. A gente viu a questão da resistência, que são editoras pequenas que lutam para se manter no mercado, e editoras grandes também acabam tendo que lutar um pouco para se manter no mercado, e aí vai a questão de como elas se posicionam para se manter. Uma coisa interessante foi sobre a literatura periférica, que é a literatura produzida para pessoas que normalmente são marginalizadas na literatura, como os LGBTs, as pessoas de origem étnica diversas, principalmente aqui no Brasil, pessoas negras, pessoas com alguma necessidade especial, e até mesmo, embora não se encaixe tanto na literatura periférica, que também foi lida como literatura marginal, as mulheres, uma vez que não são muito reconhecidas. A gente, por exemplo, fala do caso de sucesso da Rowling,
mas ela teve que suprimir o nome dela, ela teve que colocar as iniciais JK para que achassem que era um homem escrevendo. A Ursula Le Guin é uma escritora, ela sempre escreveu usando o seu nome, mas ela escrevia os seus primeiros livros como se fosse um homem, ela mesma disse isso. Então era um livro escrito por uma mulher, mas ela escrevia como um homem. Temos uma autora também chamada Robin Hobb, a Saga do Assassino, que está sendo publicada aqui no Brasil. Acho que se for uma trilogia já se concluiu, se for uma saga tem mais livros. O nome é um nome fictício, o nome original dela me falha a memória agora, mas Robin poderia ser uma mulher, mas geralmente vão associar a um homem, né? Então também as mulheres acabam sendo parte de uma literatura periférica. Falamos de capa, falamos de transmídia, que isso é um pouco o que o Delson está fazendo. Ele tem o livro dele, que está sendo publicado, mas ele tem os contos que estão sendo publicados em outra mídia. O livro dele vai ser publicado impresso, os contos estão sendo publicados online. Foram vários assuntos. Foi uma... vários assuntos de um repórter em campo, né? Mas você fala das suas redes sociais, dos seus contatos, e se você vai fazer alguns posts específicos com respeito a esse evento, para... Então, eu até fiz durante o período em que estávamos pelo Snapchat, publiquei alguma coisa pelo Instagram, então só para repetir o meu Instagram, quem acompanhou pode olhar por lá, que é o @Bruno Leandro com 2 N's no Leandro. Eu queria usar todas as minhas redes sociais com o meu nome, Bruno Leandro, sem ter que recorrer a artifícios. Mas eu não sou o único Bruno Leandro do mundo, infelizmente. Então, falando de redes sociais, quem quiser me achar no Twitter, é só colocar Bruno Leandro, e aí é o meu nome mesmo, sem N a mais, sem N a menos. Um N no Bruno, outro N no Leandro. E eu também publico alguns textos. Eu tive que parar durante esse período do mercado editorial, porque eu não consegui, eu ficava o dia inteiro na rua, mas eu publico textos no Medium, @Bruno Leandro. Dessa vez os 2 N's são no Bruno, e a mesma coisa no Wattpad. Também tenho publicações de contos no Wattpad. O meu usuário também é Bruno com 2 N's Leandro no Wattpad. Basicamente essas são as maneiras de me contatar, e nas próximas edições do nosso podcast, né, Rubem? Beleza, exatamente, eu colocarei nas descrições os contatos, tudo que... todas as mídias, transmídias e tudo que existe para conectar as pessoas aos seus projetos, trabalhos e tudo mais. Eu agradeço a participação de todos vocês, desculpe o alongar de nossa conversa. Para quem está nos escutando, vocês podem baixar essa gravação pelo SoundCloud, a gente também posta no YouTube. O canal que eu estou postando é o Em Sua Estante, também tem o emsuaestante.com, que redireciona para o canal no YouTube. Siga-nos nas redes sociais. O Em Sua Estante, tanto no YouTube, como no Facebook, como no Instagram, como no Twitter, Em Sua Estante, e tem o emsuaestante.com, que é o nosso hot site, que ele redireciona tanto para o Facebook como para o YouTube. Também tem o Em Sua Estante no SoundCloud, onde as nossas entrevistas e podcasts são postados e liberados para download. Agradeço a todos que participaram e muito obrigado por sua disponibilidade de tempo nesse podcast Corujão Literário. Muito obrigado a todos, fique com Deus. Muito obrigado, até mais, até o próximo Corujão. Até a próxima. Até a próxima, Rubem.